E desde o dia 1º de janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso está sob um novo comando. Nestes quase 2 meses de gestão, a nova diretoria passa pelo desafio de fortalecer a categoria em todo o estado. E para falar dos projetos que deverão ser colocados em prática até 2019, está ao vivo aqui no Jornal da Manhã o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Leonardo Campos. Bom dia, seja bem-vindo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, cumprimento aí a todos os telespectadores do Jornal da Manhã e agradecendo a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Agora, nesses quase 2 meses à frente da gestão da OAB, como o senhor encontrou a casa? Olha, nós participávamos da gestão. Nós fazíamos parte já da administração da Ordem, porque ocupávamos, no meu caso, por exemplo, como de inúmeros outros conselheiros, eu presidia a Caixa de Assistência nos últimos 6 anos. Então, direto ou indiretamente, eu convivia no exercício diário da Ordem. Então, nós encontramos a casa para, a partir de uma mudança de rumo em determinadas posições, implementar aquilo que fizemos de compromisso com os advogados em nossas campanhas, como, por exemplo, uma defesa mais incisiva das prerrogativas profissionais e a participação na ordem, na liderança dos movimentos sociais. Agora, está conseguindo cumprir o papel social? Existem desafios para poder proteger os advogados, defender também os interesses da sociedade? Sem dúvida nenhuma. Nós teríamos até, aproveito este importante canal e veículo para informar do cancelamento que nós teríamos do evento, do debate com a sociedade civil organizada pelo vice-presidente da República, Michel Temer, em razão de problemas de incompatibilidade de agenda. Ele cancelou a vinda de Mato Grosso e aproveita esse veículo para informar em primeira mão o cancelamento dessa agenda. Remarcaremos, essa já é um dos primeiros passos da demonstração que a Ordem vai liderar os debates da sociedade civil organizada. O vice-presidente teria se predisposto a vir até a Ordem e a Ordem lideraria os movimentos sociais da sociedade civil organizada para trazer uma pauta propositiva à República. Nós debateríamos com o vice-presidente, Brasil, reflexões, perspectivas e ações. Nós temos que sair do campo de projeções e cobrar dos mandatários da República quais ações efetivas nós teremos para tirar o país dessa crise econômica, dessa crise política, mas mais que isso, dessa crise moral que abala o Brasil. Nós precisamos de uma pauta produtiva para o Brasil. A população brasileira, por exemplo, não suporta e não pode ser penalizada com mais impostos, como é o caso da CPMF. Nós não podemos penalizar o cidadão brasileiro pela incompetência de uma política econômica que fracassou ao longo dos últimos anos. Não é o destinatário final, o povo brasileiro, quem é que tem que pagar essa conta? Essa conta tem que ser paga, por exemplo, com um ajuste fiscal sério, tem que ser paga com uma redução de ministério, redução de cargos comissionados em todos os níveis do governo. E eu quero deixar muito claro que não falo do governo A ou do governo B. Eu estou falando que o reflexo de uma política econômica que se mostra fracassada atualmente, vem de geração a geração, vem ao longo dos anos. E isso, sem dúvida nenhuma, a Ordem não vai admitir que essa conta seja paga por nós consumidores. Bem, falando então do governo federal, de que forma vai ser o posicionamento da OAB aqui de Mato Grosso perante então a CPMF, que tem que passar pela votação ainda nesse primeiro trimestre do ano, e também em relação à corrupção? Absolutamente contrário. A Ordem já tem uma posição definida de mais respeito e menos impostos. Nós deflagraremos uma campanha a nível nacional e, a partir dessa campanha deflagrada a nível nacional, nós ampliaremos para os estados brasileiros. Então, nós iremos a Brasília no próximo dia 23, na posse do presidente, e a partir daí serão deflagrados os atos. Mas, nesse interim, já procuraremos nos reunir com a bancada federal de Mato Grosso para levar a voz da sociedade civil. Não só a voz da advocacia, mas da sociedade civil mato-grossense, que é amplamente contra e, como eu disse, não pode pagar a conta por mais impostos para salvar, melhor dizendo, uma política econômica que se mostrou desastrosa. Então, nós não admitiremos isso. O combate à corrupção é a pauta do Brasil. Hoje nós precisamos de pessoas que venham servir a causa pública e não se servir das coisas públicas. E nós viveremos um momento propício, que é o ano eleitoral. A partir do ano eleitoral, que o país, o Estado e, em especial, o município nesse ano, podem tomar uma mudança radical de postura e de conduta. Por isso, você, eleitor, conclama a todos os eleitores mato-grossenses a refletirem sobre a qualidade e a importância do voto. Eu tenho dito, nas nossas andanças pelo estado de Mato Grosso, que talvez o momento do sufrágio universal, aquele momento do eleitor com a urna, naqueles 15 segundos, é o momento mais importante da cidadania e da República, porque ali
não existe diferença de poder. Ali o mais simples do cidadão tem o mesmo poder daquele mais importante mandatário da República, que é o poder do voto. Ou seja, o voto, por exemplo, da presidente Dilma tem o mesmo peso do voto daquele mais simples cidadão. Portanto, nós temos em nossas mãos o poder de mudar o rumo da história, de construir uma nova história, passando por dirigentes próprios, por dirigentes que respeitam os princípios vetores da administração pública, como impessoalidade, moralidade, para construir algo que possa refletir diretamente na vida de cada cidadão. Afinal, nós moramos nos municípios e, portanto, essas eleições escolherão os dirigentes do nosso município, os destinos da nossa cidade. E nós temos que ter muito claro quais são os planos de governo, o passado dos candidatos, e a Ordem fará um amplo movimento junto com a sociedade civil organizada, fiscalizando o pleito eleitoral. Ou seja, essas diretrizes e esse posicionamento vai muito além de notas de repúdio. Mostra uma nova posição da Ordem dos Advogados do Brasil, representando de fato toda a sociedade, como tem que ser também. Essa foi um dos principais pilares de nossa campanha. Fazer com que a Ordem fosse a caixa de ressonância e liderasse os movimentos sociais. Por exemplo, na questão das eleições, nós lançaremos em parceria com o TRE o Comitê de Combate ao Caixa 2 de campanha. O mandato não pode ser contrato. Não pode haver um investidor para contratar o que vai exercer uma função pública. Ao contrário, o compromisso do agente público é com a população que o elegeu, para servir às causas da República e não servir das coisas públicas para o interesse pessoal. Por isso, nós faremos uma ampla campanha de combate à corrupção eleitoral, à compra de voto, instalaremos um 0800 na Ordem para que receba essas denúncias, procuraremos as entidades da sociedade civil organizada, como o MCCE, a CNBB, e a partir daí nós deflagraremos uma campanha propositiva de fiscalização eleitoral. Doutor, brevemente, para a gente poder encerrar essa entrevista, havia planejamento de ampliação das procuradorias da OAB. Como é que está o andamento disso? Isso já está em estudo a partir da nossa tesouraria. Avaliando a receita da Ordem, nós deflagraremos o processo de contratação e nós pretendemos ampliar os quadros da Procuradoria da Ordem. Hoje nós temos 2 procuradores, nós queremos elevar para 4 e criar a figura do Procurador-Geral. Então nós estamos apenas adequando a questão orçamentária, a questão do valor da remuneração desses procuradores, e nos próximos meses nós selaremos definitivamente essa contratação. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço e coloco a Ordem inteira à disposição.